Olá, apaixonado pela literatura, olá, vestibulando, olá, estudante do ensino médio. Eu sou o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer um pouco mais dos textos fundamentais da língua portuguesa. Hoje temos a segunda parte da análise da Carta de Pero Vaz de Caminha. Você não assistiu ao primeiro vídeo? Então, por favor, clique no link que está fixado aqui embaixo antes de nós seguirmos. É importante que você assista ao primeiro vídeo que contextualiza a informação que eu vou usar como pressuposta hoje, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, qual versão eu usei? Existem várias, né? Existem algumas adaptações de linguagem, uma vez que a carta foi escrita num português arcaico. Eu usei a versão que está disponível no site dominiopublico.gov.br. Vou repetir, dominiopublico.gov.br. Se você buscar por Pero Vaz de Caminha, você vai ter lá a carta de achamento a El Rei Dom Manuel. Como é um texto bem antigo, você pode baixar em PDF gratuitamente, ter no seu computador e estudar diretamente por lá. Bom, vamos lá, eu vou analisar os trechos, como eu disse, mas eu não vou ler. Então, se você quiser ler os trechos antes de ouvir o meu comentário, a cada trecho que eu apresentar, dê uma pausada no vídeo, leia calmamente e depois ouça, ok? Que senão o vídeo vai ficar muito longo e a ideia é ser bastante didático e não bastante demorado. Vamos aos trechos. O primeiro trecho, ele marca o avistamento da Terra, ainda na véspera, 21 de abril de 1500. O primeiro avistamento da nova Terra. Como diz caminha, primeiro um grande monte, outros morrinhos, outras serras mais baixas, e uma parte litorânea, uma faixa litorânea bastante grande, que ele diz ali como uma terra chã. O importante aqui é que nós temos dois nomes que chamam a atenção. Esse primeiro monte, Monte Pascoal, porque eles chegaram ao Brasil às vésperas da Páscoa, e a terra de Vera Cruz. Aliás, o nosso primeiro nome foi Ilha de Vera Cruz. Bom, por que Vera Cruz? Vera é quem? É sua tia, é avó, é amiga? Não, Vera de verdadeira, né? Verdade, o que é vero, verdadeiro. Então, a terra da Vera Cruz, ou seja, a terra da verdadeira cruz, a terra onde se edifica a partir de agora a cruz de Cristo. Lembrando que Portugal era uma nação oficialmente católica. Havia uma religião do Estado. Portugal não era um país laico. Então, a terra da verdadeira cruz, a ilha da verdadeira cruz, da Vera Cruz, que depois passa a se chamar Terra de Santa Cruz e, por último, Brasil. O segundo trecho é uma descrição muito interessante dos habitantes da Terra. Uma coisa que chama muito a atenção do Caminha, e ele repete várias vezes na carta, é o fato de esses habitantes andarem nus. Imaginem os portugueses com todos aqueles costumes, roupas, mesmo num calor calcinante que fizesse todos eles vestidos, uniformes, armaduras, enfim, ainda mais os navegantes, e os índios andando pela praia como foram postos ao mundo. E Caminha diz, não havia nada que lhe encobrisse as vergonhas, né? Toda vez que ele fala dos órgãos genitais, ele fala as vergonhas, as vergonhas, as vergonhas. Só que é interessante que vergonhas eram vergonhas para os portugueses, porque para os indígenas absolutamente. Esse era um costume deles, eles andavam nus e por todo o tempo andaram nus. E o Caminha depois, né, nesse primeiro avistamento, ele fala, oh meu Deus, estavam com as vergonhas de fora, os gajos estavam com as vergonhas de fora. Meu português de Portugal é péssimo, né? Nota 0 para minha imitação, ainda bem que eu não sou comediante, eu sou professor, porque se eu fosse comediante eu estaria passando fome. Mas enfim, os indígenas andavam nus e com o tempo, nesses primeiros dias, vale lembrar, eles passaram 8, 9 dias aqui só nessa expedição, Caminha meio que se acostuma com o fato de vê-los nus, porque percebe que para eles indígenas, isso é absolutamente natural. Até quando eles são convidados a dormir no batel dos portugueses, e 2 índios efetivamente vão, eles ficam lá pelados o tempo todo e eles não veem nenhuma malícia. Então essa é uma outra parte muito interessante, a inocência que é percebida logo de cara pelos portugueses, que quando os veem com arcos e flechas, falou, pronto, né, ferrou, eles vão meter flecha na gente. Só que quando os portugueses fazem sinal para os índios deporem as setas, eles depõem tranquilamente e tem uma relação, se não imediatamente amistosa, uma relação bastante pacífica. Como um sinal, digamos assim, de paz,
eles arremessaram do barco objetos para os índios, então não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linha que levava na cabeça. Nicolau Coelho fez isso, um dos membros da esquadra. E um dos índios arremessou de volta um sombreiro de penas de ave compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio, e o outro lhe deu um ramal de continhas brancas. Quer dizer, eles deram uma coisa e os índios imediatamente deram outra, como um sinal de gratidão, de devolução. Então, é uma troca, e quem começou essa ideia de troca foram os índios. Claro que depois os portugueses, não nessa primeira viagem ainda, nessa primeira viagem vai dar só uma viagem de contato, depois os portugueses sacaram que eles podiam fazer trocas até meio desleais com os índios e fizeram, se aproveitaram muito disso para extrair coisas daqui. Mas por enquanto ainda não, as coisas que foram recolhidas às naus, aos navios portugueses, foram guardadas e Cabral leva como um presente ao rei. Muito bem, então eles voltam, né, isso já no segundo dia, tem ali o primeiro contato e voltam para as naus e dormem. Os portugueses ficam sempre nos seus barcos, eles eventualmente tentam mandar pessoas para acompanhar os índios, mas os índios nunca deixam que os portugueses durmam lá. Os portugueses até chegam à aldeia, como a gente vai ver mais para frente, mas eles não passam a noite, os índios os mandam de volta. O próximo trecho é a primeira missa, né? Quando era domingo de Páscoa, o domingo de Pascuela pela manhã, num dos ilhéus, numa das ilhas descobertas ali, descobertas não, né? Achadas, encontradas pelos portugueses, o comandante da esquadra manda que os barcos se dirijam para lá para que possam ouvir missa. Afinal, estamos falando de colonizadores católicos. Então, se armou um pavilhão, um coberto, se ergueu um altar e se fixou uma cruz. A primeira missa brasileira e a primeira cruz, que em homenagem a Pedro Álvares Cabral se chamou Santa Cruz Cabralha. Muito bem, interessante que essa primeira missa, ele diz, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção, e se não foi, como dizem com a licença poética do erro, se não foi, acabou fundo, né? Acabou sendo, porque, obviamente, eles não tinham ali ideia de outra religião que não a católica. Então fica aí o registro da primeira missa. O trecho seguinte mostra justamente o que eu disse há pouco. Os índios eram dóceis, eram de bom trato, não eram combatentes, não eram violentos com os portugueses. O trecho diz que não era necessário tomar os homens à força, embora eles não consigam se comunicar, não consigam falar, né, não falem a mesma língua. Ele diz o seguinte: bom, a gente deixa aqui 2 degredados, 2 exilados, e eles ficam aqui convivendo com os índios. É melhor que eles fiquem e convivam do que a gente tente impor a nossa força, porque até aqui, nessa relação de trocas e de primeiras observações, os índios foram bastante, esses índios, estou dizendo eu, né? Não aparece esse nome aqui, mas esses nativos foram bastante receptivos a nós. Portanto, é melhor que fiquem 2 aqui, aprendam a falar, aprendam a se comunicar, e aí, quem sabe, na nossa volta, eles tenham melhores informações do que simplesmente comunicação por gestos ou por objetos. Mas a esquadra concorda que não havia risco nenhum em deixar pessoas aqui fazendo essa observação dos nativos. Muito bem, agora tem um trecho que fala da aldeia, né? Um trecho que fala de 2 portugueses que foram mandados junto com os índios e entraram mato adentro para ver o que acontecia. É interessante essa descrição porque você percebe que o Caminha fica meio, oi, é assim? Como assim? Ele sente algo estranho, porque, claro, né, as casas de Portugal, em certa medida, já eram parecidas com as casas que existem hoje. Uma casa para cada família ali, pai, mãe, filhos, eventualmente algum outro agregado, mas eram casas pequenas. E, de repente, os portugueses se deparam com as ocas enormes, que ele diz, olha, eram de madeira das ilhargas de tábuas e cobertas de palha de razoável altura. Então eram altas, cobertas com palha e não tinham repartição interna. Não havia cômodos como havia nas casas europeias. Tinham dentro muitos esteios e de esteio a esteio uma rede atada, ou seja, tinham paus fixados no próprio chão e nesses paus se atavam as redes onde eles dormiam. Faziam fogo à noite para se esquentar e cada casa, cada oca tinha ali 2 portas pequenas em cada extremidade. E para surpresa do relato
que Caminha recebe dos portugueses que lá passaram algum tempo. Em cada casa moravam 30 ou 40 pessoas. Olha só, né? Era uma família inteira. Então não era assim, pai, mãe e filho numa, pai, mãe e filhos noutra. Não, eram primos, enfim, toda a linhagem daquelas famílias, das grandes famílias que formavam as aldeias, todos juntos na mesma oca. Ele mostra também, de maneira muito interessante, que os indígenas não se furtaram a oferecer comida, deram ali de comer dos alimentos que tinham, inhames, sementes. Aliás, Caminha diz que eles não lavram e nem caçam, que eles simplesmente comem o que dá na terra. Pelo menos essa é a primeira impressão. Então, mais tarde, mandaram os portugueses de volta. Eles tentam várias vezes, nesses 8 dias em que ficam aqui, mandar os portugueses lá para passar a noite, mas embora os índios os recebam muito bem, passar a noite eles nunca passam. Índios chegam a passar a noite nos batéis, nas caravelas, mas portugueses não passam a noite na aldeia, ou pelo menos não nesta primeira viagem. Aqui tem um ponto que é um ponto muito interessante, uma percepção do Caminha, que a gente sabe que a história nos mostrou uma percepção errônea, mas o Caminha não reconhece, pela observação, fé nos índios. Agora, o que é não reconhecer fé? É não reconhecer a fé católica. Veja, ele não percebe crença semelhante à dele. Claro, a referência de Caminha, a referência dos portugueses, era o catolicismo. Se os índios não falavam de Deus, de Jesus, de Maria e dos santos, então Caminha entende, por um caminho um pouquinho tortuoso, que eles não tinham religião. E aí qual é o raciocínio segundo a lógica católica portuguesa do Caminha? Bom, se eles não falam da fé católica, eles não têm religião. Se eles não têm religião, eles não vão ser salvos, não foram almas apresentadas a Deus. Então ele fala para o rei, olha, Vossa Alteza pode saber que eles se farão cristãos, porque eles são gente inocente, gente muito boa. Num dos momentos em que alguns indígenas se aproximam do lugar onde foi rezada a missa, alguns dias depois, os portugueses vão beijar a cruz e os índios imitam, vão atrás, os portugueses se ajoelham e os índios se ajoelham. Quer dizer, estão fazendo algo por repetição, mas Caminha entende ali que eles se afeiçoaram por aqueles símbolos e que logo deverão ter sua alma entregue a Deus. Então ele diz, Nosso Senhor lhes deu os bons corpos e bons rostos, como homens bons. E ele nos para trazer aqui, creio que não foi sem causa, ou seja, creio que Deus nos mandou aqui para trazer a palavra e a fé católica a estes habitantes nativos. E, portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da salvação deles, deve cuidar, obviamente, da salvação dos indígenas. Portanto, esse é o ponto inicial, esse é o ponto que gera depois a catequização dos nativos. Como eu comentei no outro vídeo e reforço neste, em 1534, portanto, 4 anos após a colonização, o início efetivo da colonização do Brasil, que foi em 1530, é fundada a Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, que não tinha outra finalidade inicial, senão, além de ser uma ordenação que tinha ali a sua principal expressão em Portugal e Espanha, ser a ordenação de padres que iriam para as colônias, tanto portuguesas quanto espanholas, levar a fé católica. Então foram os padres jesuítas que fizeram a efetiva catequização dos nativos e muitos converteram à cristandade. E Caminha ainda diz, prazer a Deus que com pouco trabalho seja assim, ou seja, se eles não têm fé, segundo a visão portuguesa, será fácil convertê-los. Infelizmente, isso acabou por descaracterizar parte importante da cultura indígena, mas dentro da lógica portuguesa foi assim que funcionou. Bom, aqui nós temos o finalzinho da carta, em que Caminha insiste que o melhor fruto que se pode tirar daquela terra, pelo menos daquela terra ainda inexplorada, era salvar aquelas pessoas, e diz que isso deve ser feito logo, deve-se cumprir a disposição da salvação e acrescentar a fé católica, que o rei não pode demorar para isso. E depois termina a carta dizendo, desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. Então, terra de Vossa Alteza, já se sabia que ali era uma terra portuguesa com certeza. Pede perdão se alongou, porque disse que queria dizer tudo em detalhes. Beijo as mãos de Vossa Alteza, uma reverência e um respeito, deste porto seguro, nome que prevalece até hoje, da vossa ilha de Veracruz, hoje sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, exatamente quando eles regressam, zarpam de volta a Portugal.
Eu espero que você tenha gostado da nossa análise da carta de caminha, tanto da análise contextual quanto dos trechos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, a sua dúvida. E se quiser entrar em contato diretamente, direct do Instagram é @almadaconsultoria ou almada.consultoria, não esquece do ponto aí no meio. almada.consultoria@gmail.com é o nosso e-mail. Não se esqueça de acompanhar os nossos vídeos. Aqui a gente tem sempre boas dicas de língua portuguesa para você. Um abraço e até a próxima!